Olá pessoal, na videoaula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da equação modular que nós iniciamos na semana passada. Então hoje nós resolveremos exemplos diferenciados daqueles que a gente já viu de equação modular. O primeiro exemplo, resolva a equação módulo de x ao quadrado mais módulo de x menos 12 igual a zero. Bem, toda equação modular que tiver essa cara, que cara é essa que eu quero dizer? Tem um módulo elevado ao quadrado e tem um módulo da mesma letra, da mesma incógnita, no caso aí o módulo de x, que não está elevado ao quadrado. Então toda equação modular que tiver essa aparência, esse tipo aí de função, a gente pode fazer uma troca de variável e resolver ela através da troca de variável. Então o que nós vamos fazer? Eu vou dizer que o módulo de x é igual a y. Então a gente pega a nossa equação que nós tínhamos, equação modular, e onde tiver módulo de x, eu coloco y. Então ela vai ficar y ao quadrado mais y menos 12 igual a zero. Como eu transformei ela em uma equação do segundo grau, a gente sabe como é que resolve a equação do segundo grau. Então nós temos aí que nessa equação do segundo grau, o a é 1, o b também é 1 e o c é menos 12. Então eu pego a fórmula de delta e vou substituir os valores. B ao quadrado, portanto, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Resolvendo, então, 1 ao quadrado dá 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 12, 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. De maneira, então, que o delta é 1 mais 48, que é 49. Bem, sabendo o valor de delta, agora nós vamos para a fórmula de Bhaskara, de maneira que o y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, o y é igual a menos o b, que é 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. De maneira que o y vai ficar menos 1, mais ou menos 7 sobre 2. Bem, chega nesse ponto, nós vamos separar em dois cálculos, o y' e o y duas linhas. Então o y' ele vai ser menos 1 mais 7 dividido para 2, isso vai dar 6 dividido para 2, que é 3. E o y duas linhas ele vai ser menos 1 menos 7 dividido para 2, que dá menos 8 dividido para 2, que é menos 4. Bem, agora vamos pensar um pouco. Eu não terminei ainda a questão, porque resolver a equação modular é, na verdade, encontrar o valor de x. E com essa estratégia de fazer a troca de variáveis, o que, na verdade, eu calculei foi o valor de y. Mas como eu sei que o y é o módulo de x, nós vamos agora destrocar as variáveis. Ou seja, eu tenho os valores de y, eu vou então agora descobrir os valores de x. Bem, então se nós sabemos que o y é o módulo de x, então nós sabemos que o y' vai ser o módulo de x'. Como o y' é 3, então nós temos que o módulo de x' é 3. E aí nós já sabemos, isso é um módulo simples, uma equação modular simples. Para a gente poder resolver essa equação modular, retira o módulo do x' e bota mais ou menos do outro lado. Portanto, x' vai ser igual a mais ou menos 3. Bem, encontramos duas soluções, mais ou menos 3. Só que nós trabalhamos apenas com o y'. Tem o y duas linhas também. Então pode surgir outra solução a partir do y duas linhas. Então façamos do mesmo jeito. Ou ainda eu posso ter que o y duas linhas é o módulo de x duas linhas. Como o y duas linhas ele é menos 4, então eu tenho que o módulo de x duas linhas é menos 4. Bem, só que observe o seguinte, eu tenho um número x duas linhas qualquer, de maneira que o módulo dele dá menos 4. Isso é um absurdo, nós sabemos que o módulo de um número é sempre um valor positivo. Não existe um módulo de qualquer que seja o número que seja negativo. Então o que você vai dizer? Você vai dizer que não existe x pertencente aos reais, tal que o módulo de x duas linhas dê igual a menos 4. De forma então que a partir do y duas linhas nós não podemos encontrar outras soluções. Sendo assim então, as únicas soluções que convêm para nós são aquelas que vieram do y', que são o menos 3 e o 3. Logo então, a solução dessa nossa equação modular é menos 3 e 3.
Vamos então para um segundo exemplo, também no mesmo estilo desse primeiro exemplo. Eu quero resolver a equação modular, módulo de x ao quadrado, menos 6 vezes o módulo de x, mais 5 igual a zero. A estratégia nós já sabemos, é só fazer a troca de variável. Eu vou dizer então que o módulo de x é igual a y. Então a equação modular, que tinha essa aparência, eu vou colocar y no lugar do módulo de x. Vai ficar então y ao quadrado menos 6y mais 5 igual a zero. Resolva então esta equação do segundo grau em y. Nesta equação do segundo grau, o a é 1, o b é menos 6 e o c é 5. Então eu vou pegar a fórmula de delta, vou substituir o b por menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Resolvendo, menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 5 dá 20. 36 menos 20 dá 16. Então, nós temos que o delta é igual a 16. Se o delta é 16, então peguemos a fórmula de Bhaskara, y igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos o b, que é menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é 1. Com isso, então, o y vai ficar 6 positivo, já que menos e menos é mais ou menos 4, que é a raiz quadrada do 16, sobre 2. Vou então separar em dois cálculos, y' e y'. O y' é 6 mais 4 dividido para 2, isso dá 10 dividido para 2, que é 5. O y' é 6 menos 4 dividido para 2, isso vai dar 2 dividido para 2, que é 1. Bem, encontrei os valores de y, 1 e 5. Agora vamos lá retomar um pouco aqui o nosso começo da questão. O que eu quero da questão é o valor de x, não é o valor de y. E eu sei que o y é o módulo de x. Se eu sei disso, então eu vou destrocar as variáveis. Vou destrocar as variáveis da seguinte maneira. O y' ele vai ser o módulo de x'. Como o y' é 5, então o módulo de x' é 5. Você vai retirar do módulo e colocar mais ou menos do outro lado. Com isso, então, nós temos que o x' ele é mais ou menos 5. Por outro lado, vamos agora trabalhar com o y duas linhas. Nós sabemos que o y duas linhas ele é o módulo do x duas linhas. Como o y duas linhas é 1, então o módulo de x duas linhas é 1. Tira o módulo, coloca mais ou menos do outro lado. Daí nós temos então que x duas linhas vai ser igual a mais ou menos 1. Bem, observemos que de cada valor do y, nós encontramos duas soluções, dois valores para o x. De maneira então que nós temos 4 soluções para essa equação modular. As nossas soluções que farão parte do conjunto de solução serão menos 1, menos 5, dizendo na ordem, né? Menos 5, menos 1, 1 e 5. Bem, dessa forma, nós chegamos ao final de mais essa videoaula. Retornaremos em seguida com a continuação dos nossos assuntos. Até lá!